Nessa semana a gente vem falando sobre o aumento salarial dos parlamentares, pois nessa semana a Câmara elevou o ordenado dos parlamentares, de servidores e de ministros do Supremo Tribunal Federal. Hoje o salário do presidente da República é de R$ 31 mil, deputados e senadores ganham quase R$ 35 mil e o texto aprovado pela Câmara ajusta todos para R$ 47 mil, mas de forma escalonada até 2026. No fim desse período, os parlamentares receberão 37% a mais e o presidente e seus ministros quase 50% a mais. E teve um deputado que quis defender o aumento salarial dos parlamentares. O Marcelo Ramos, do PSD do Amazonas, saiu em defesa do aumento do próprio salário. E ele fez uma defesa absurda, argumentou absurdamente sobre esse aumento salarial. Vamos então acompanhar o vídeo do Marcelo Ramos falando sobre a defesa, querendo defender o aumento do próprio salário. Presidente, eu tentei permanecer calado nesse debate, mas o show de demagogia precisa de uma resposta. É gente que ganha 30 mil e não abre mão disso, reclamando de quem vai ganhar 40 mil e nem todos ganharão 40 mil, depois de passar por um dos concursos públicos mais difíceis do país, como é o concurso público da Câmara dos Deputados. Chega de demagogia. Nós estamos falando de um país que tem no seu orçamento 3,7 trilhões de reais para pagamentos de juros e amortização da dívida pública. E esse debate não entra aqui e não entra nem no superávit primário. É um dinheiro que já é separado antes de qualquer discussão orçamentária. E sobre isso ninguém quer falar. Então, senhor presidente, não dá para tratar com demagogia e com desrespeito os servidores públicos altamente qualificados que servem ao país e que merecem ser respeitados do ponto de vista remuneratório. É verdade que, se eu comparar o salário de um deputado ou o salário de um servidor da Câmara com o salário de quem pede dinheiro na esquina, é absolutamente injusto. Mas se eu comparar com um jogador de futebol que presta um serviço muito menos relevante para o Brasil, é muito desproporcional. Aí parece que o miserável é aqui. Diante disso, nós estamos falando de gente que recebe 30 mil, sem ter qualificação nenhuma, reclamando dos profissionais mais qualificados do Brasil e aprovado em um dos concursos mais difíceis do Brasil. Vamos parar de demagogia, porque não é esse o problema do déficit público do nosso país. Pela maioria, senhor presidente. Obrigado, deputado. Deputado Marcelo Ramos. Senhor presidente, eu não fui reeleito deputado federal, portanto, era absolutamente tranquilo fazer um gesto de demagogia de votar contra essa medida nesse momento. Como também é absolutamente tranquilo fazer um gesto de demagogia quem fala contra, o partido orienta a favor e vai receber depois sem devolver nenhum centavo para os cofres públicos. Eu quero dizer duas coisas. Primeiro, tem gente que tem vergonha do quanto recebe aqui nessa casa. Eu tenho orgulho, deputado Felipe, de cada centavo que eu recebi nesta casa, porque tenho certeza que devolvi ao Brasil tanto quanto ou mais do que recebi, e tenho certeza que muitos como Vossa Excelência também têm. E quero dizer por fim, senhor presidente, para esgotar essa demagogia barata, quanto a Câmara dos Deputados custará ao Brasil independe de quanto cada deputado receberá de salário e quanto cada servidor da Câmara receberá de salário. Isso é definido no orçamento. Com salário de 10 mil, de 20 mil ou de 50 mil dos servidores e dos deputados, o custo da Câmara para o Brasil é o mesmo. Isso não é definido no salário do deputado, isso é definido na votação da lei orçamentária. Vamos parar de demagogia barata aqui nesta casa. Parece que se o deputado receber menos, a Câmara vai custar menos. Não, a Câmara vai custar a mesma coisa, porque a Câmara custa não quanto é o salário do deputado, mas quanto é destinado para ela no orçamento votado por esta Câmara. Então, esse foi o aliado de Lula, né, o deputado federal Marcelo Ramos, do PSD do Amazonas. Vou repetir aqui, não ficou claro para quem está nos ouvindo, o que o Marcelo Ramos falou, né, na defesa do aumento de seu salário. Vou repetir, abre aspas. É verdade que, se eu comparar o salário de um deputado ou de um servidor da Câmara com o salário de quem pede dinheiro na esquina, é completamente injusto.
Mas se eu comparar com um jogador de futebol, que presta um serviço muito menos relevante para o Brasil, é muito desproporcional. Aí parece que o miserável é aqui. Fecha aspas, foi o que disse Marcelo Ramos. Então, se comparando, um jogador de futebol, ele acha que está ganhando pouco. Então, essa é a argumentação do deputado federal Marcelo Ramos. Ramos foi o que conduziu a sessão em que o fundo eleitoral subiu para 6 bilhões de reais. Enquanto foi vice-presidente da Câmara, Ramos teve atritos com o presidente Jair Bolsonaro. O congressista chegou até mesmo a ameaçar abrir processos de impeachment contra o chefe do executivo ao exercer a presidência da casa. Então, esse é o histórico de Marcelo Ramos, do PSD do Amazonas. Mas quem deu uma resposta a essa defesa absurda de Marcelo Ramos foi o deputado federal Kim Kataguiri. Vamos então agora acompanhar a fala do deputado federal Kim Kataguiri. Teve um parlamentar gente fina aqui nessa casa, simpático, que disse que nós não podemos comparar o salário, né, de um deputado com o salário de alguém que pede esmola na rua ou de alguém mais pobre, que nós temos que comparar o salário com o salário de um jogador de futebol. Pois eu pergunto se esse parlamentar já fez algum gol numa Libertadores, já venceu alguma Champions League, se esse parlamentar já fez alguém comprar uma camisa da TV Câmara porque ele é parlamentar, se ele já fez alguém ir para o estádio, comprar um ingresso aqui para as galerias da Câmara dos Deputados e fez girar a economia porque ele é um atleta, né, famoso e fez rodar a indústria do entretenimento. É claro que não, né? A grande diferença do jogador de futebol é que o jogador de futebol primeiro se dedica a vida inteira, ganha dinheiro privado e movimenta toda uma indústria que gera milhões e milhões de emprego e de renda na indústria privada para isso. O salário dos servidores e dos deputados e dos senadores que nós estamos tratando aqui é pago pelo mais pobre. É dele que nós estamos falando, é dele que nós... Deputado Odair, se eu perguntasse a mesma Só um minutinho, Vossa Excelência. Só para finalizar, é desse deputado, meu caro amigo, que nós estamos tratando, desse deputado, desse senador, desse servidor que tem o salário pago pelo mais pobre e que não gera riqueza em si, que pelo contrário, é pago com a riqueza alheia para gerir a riqueza do país e para melhorar a situação dos mais pobres do país, coisa que infelizmente eu não estou vendo o plenário dessa casa fazer. Que mais uma vez é o próprio... Então essa foi a resposta então do deputado federal Kim Kataguiri a essa fala, né, do Marcelo Ramos, se comparando ao jogador de futebol. Então realmente eu acho que os nossos parlamentares estão achando que a população é palhaço, viu? Acho que estão brincando realmente com a nossa cara. E realmente, como eu falei ontem, é um total absurdo e uma vergonha, ainda mais uma defesa totalmente... até mesmo chegar a ser cômico, né, a defesa que esse parlamentar tenta fazer para o seu aumento salarial. Repetindo, né, o que o Kim Kataguiri falou, gostaria de saber se esse deputado já fez algum gol em Libertadores, se ele já foi convocado para a seleção brasileira, se o Tite já chegou a convocar ele, se ele realmente já jogou na Europa, se ele recebe dinheiro do Barcelona ou do Paris Saint-Germain, porque pelo que eu sei, os nossos parlamentares eles recebem dinheiro, é justamente nosso, é de imposto nosso, é o nosso dinheiro que paga o salário desses parlamentares. Não é um investimento privado que paga o salário desses parlamentares, são jogadores de futebol que recebem pelos seus clubes, que são patrocinados por grandes empresas e que fazem girar o dinheiro, movimentam o dinheiro e o mercado, com vendas de camisas, com venda de ingressos, e é totalmente diferente de um parlamentar. O parlamentar recebe do nosso bolso e ainda faz uma argumentação totalmente absurda como essa, querendo defender o seu aumento salarial. Então realmente é uma vergonha o papel que estão prestando os nossos parlamentares no Brasil.